Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos na presença do Senhor. É o programa A Bíblia no meu dia a dia. Você percebeu o que eu disse? Estarmos juntos na presença do Senhor, é isso. Nós estamos na presença do Senhor. E que bom estar junto com você. E esse Senhor que nós estamos na presença dele, ele quer falar conosco a partir da sua palavra. Então, vamos pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine no nosso estudo bíblico para que nós consigamos colher aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí o seu caderno de estudos bíblicos, a sua palavra de Deus. Vamos para o capítulo 2 da Carta aos Coríntios. Isso mesmo, da primeira. Então, hoje o estudo vai ser 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos ler o texto bíblico? Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria, pois entre vós não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Paulo continua esse caminho de levar os coríntios e também a nós ao entendimento daquilo que é o poder de Deus agindo através da pregação da palavra. É Deus que toca, é Deus que faz, é Deus que opera. Paulo tem o temor suficiente de compreender que tudo vem de Deus. E o que Paulo mais quer é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Esse deve ser também o nosso sentimento, esse deve ser também o nosso propósito. Essa deve ser também a nossa vontade, agradar a Deus em tudo. A gente pode imaginar o grande desafio que Paulo viveu no Areópago. Talvez esse tremor, essa realidade, que Paulo testemunha da sua fraqueza, seja daquele aparente insucesso lá no Areópago, na Grécia, quando Paulo falou com os filósofos, usou da retórica, usou da realidade da sabedoria, da filosofia, usou da questão até mesmo da literatura daquele povo para tentá-los convencer. E Paulo, ainda mais conscientemente, entende que quem convence é o Espírito Santo, que quem toca é o Espírito Santo. E eu quero dizer para você agora, o Espírito Santo está tocando em você nesse momento. Eu tenho plena convicção de que aqui nesse programa, que especialmente é voltado para a Sagrada Escritura, para a Bíblia, quando nós lemos, quando nós entendemos a Sagrada Escritura, quando nós nos abrimos, é o Espírito Santo quem faz. Não é o poder da sabedoria humana, não é a oratória simplesmente. E é isso que Paulo está querendo demonstrar aos coríntios nessa carta, para dizer, olha, eu estive aí, vocês ouviram a minha pregação, vocês perceberam que não tinha os artifícios da sabedoria humana, mas que tudo vinha de Deus. E vocês foram tocados por essa palavra que eu disse na simplicidade. Vocês foram tocados e tiveram a vida de vocês transformadas. E isso precisa ser pautado, isso precisa ser vivenciado, isso precisa ser experimentado por cada um e por nós também, por mim e por você. Nós temos que entender que muitas vezes a gente precisa ter um foco importante. O Papa Francisco, ele no documento que ele escreveu sobre a santidade, ele fala do neognosticismo, que é uma tentação de uma heresia que tudo está focado na realidade do conhecimento. Claro, para eu explicar o gnosticismo eu precisaria de muito tempo,
porque tem muitas facetas aí dentro dessa realidade. Mas um orgulho intelectual, uma realidade que se entendia que a salvação vinha a partir desse conhecimento de entender a ação do Deus, o Deus que criou a terra, a questão do mal, a questão do bem, do sofrimento, tudo isso. Mas é importante que Paulo está mostrando exatamente para nós isso, a pregação com fraqueza, a pregação na convicção de que quem faz é o Senhor. E ele mostra isso exatamente para despertar diante daqueles que tinham o orgulho intelectual, a vaidade intelectual, o caminho da humildade. Ele vai dizer aqui no versículo 4, também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. A nossa fé tem que se basear no poder de Deus e não na sabedoria humana. Você que se sente chamado a ser evangelizador, você que tem sentido um chamado a servir na igreja, a colocar-se à disposição em movimentos, em pastorais, e que ainda fica naquela, será que eu vou conseguir? Eu sei, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E essas desculpas te bloqueiam? Coloque a sua confiança no Senhor. Paulo vai dizer, tudo o que eu fazia, o que eu fiz, não foi por persuasão humana, mas era demonstração do poder do Espírito Santo. Confie no Espírito Santo. Confie que não vem de você, mas é graça. Tudo é graça. Tudo na igreja é graça. E é a graça que vai atingindo. Agora a graça de Deus está sendo derramada. Agora as pessoas que estão tendo acesso, você que está tendo acesso a esse programa, a Bíblia no meu dia a dia, você que está ouvindo a palavra, a graça de Deus está tocando em você. Tudo é feito no poder do Espírito Santo, não em obras humanas, não em realidades humanas. O que nós estamos ensinando aqui não são fruto da sabedoria humana, é exatamente graça de Deus, é baseado no poder de Deus, no poder da cruz, na experiência. Um dia eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Um dia eu fui batizado no Espírito Santo. Eu recebi a efusão do Espírito Santo dentro do movimento da renovação carismática católica. E a partir dali, eu tenho experimentado exatamente isso. O que eu faço, aquilo que eu faço na evangelização, aquilo que eu faço para que o nome de Jesus seja conhecido, não tem muita coisa, quase nada da sabedoria humana. Claro, tem o estudo que é fundamental, mas quando eu vou anunciar, eu sei que não é o estudo, mas é o poder do Espírito, é o poder da palavra. Confie no poder da palavra, confie na unção da palavra, confie na força do Espírito Santo. Vamos tirar os olhos de nós mesmos e vamos olhar para Deus, vamos confiar em Deus. Eu quero dizer aos que são chamados à pregação, confiem em Deus. Muitas vezes, naquele momento em que eu achava que a pregação não tinha sido lá grandes coisas, né? Diante daquilo que eu tinha preparado, eram os momentos, e são os momentos que as pessoas, nossa, eu fui tocado, falei, nossa, olha só, não sou eu, é Deus, é a obra de Deus, e cada vez mais nós vamos sendo convencidos disso. E o estudo bíblico de hoje quer nos mostrar exatamente isso, uma confiança total que nós precisamos depositar em Deus, na ação do Espírito Santo, no poder da palavra, na força da palavra. Essa palavra que vai convencer corações a partir da ação do Espírito Santo. E viver como o apóstolo Paulo. Né? Todas as vezes que eu vou pregar, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, tem lá no fundo aquele friozinho na barriga, porque a gente depende de tudo de Deus. Se há algum sucesso, porque o nome de Deus não é sucesso, mas se há algum sucesso na evangelização, não provém do ministro, mas provém de Deus. É claro que Deus usa dos instrumentos insuficientes, fracos, como Paulo está dizendo que foi usado, quando foi pregar em Corinto. Ele está escrevendo uma carta, ele tinha de pregar em Corinto, e ele está dizendo, vocês experimentaram o poder de Deus, vocês foram convencidos pelo poder do Espírito Santo. O instrumento fraco foi usado pelo Espírito Santo, porque ele estava com tremor e com muito temor, e não julgava conhecer coisa alguma. Que conforto é para a nossa alma ouvir o apóstolo Paulo e nos levando ao entendimento de que Deus age na nossa fraqueza. Deus se utiliza dos instrumentos insuficientes. Deus faz através dos filhos e das filhas dele que se dispõem
apesar de fracos, com temor, com tremor, ele se dispõe. Talvez você tenha sido convidado para participar de alguma coisa, para servir em alguma realidade, ou até mesmo não tenha muita condição hoje de estar, mas pode servir na intercessão. Deus quer usar de você. Eu quero colher como mensagem de Deus hoje essa verdade. Deus age na fraqueza, na debilidade humana, pelo poder do Espírito. Isso desperta a minha total confiança e dependência de Deus e me faz renunciar a todo e qualquer orgulho e vaidade. Tudo vem de Deus. Fica atento a isso. Tudo vem de Deus. A aplicação prática é pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou fraco, mas eu me coloco ao seu dispor e eu quero servir na igreja. Coloque-se a serviço. Espírito Santo, eu sou fraco, mas eu quero servir na igreja. Utilize-se de mim. Senhor, como é confortante ouvir a palavra do apóstolo Paulo no tempo de hoje, no tempo onde as pessoas focam na sabedoria humana, muitas vezes, sem perceber a necessidade que há da força do Espírito Santo e sem ter consciência dessa grande obra que o Espírito Santo faz. Eu quero hoje, diante da sua presença, unir-me aos meus irmãos e às minhas irmãs que comigo fizeram esse estudo bíblico para dizer ao Senhor: use desse servo insuficiente que sou eu, use desses irmãos e dessas irmãs e faz com que no caminho da humildade, no caminho, Senhor Deus, da renúncia de nós mesmos, nós entendamos que tudo vem do Senhor, que a graça vem do Senhor, que a eficácia vem do Senhor, que é o Senhor quem faz. E é isso que nós queremos pedir nesse tempo favorável da graça de Deus, onde nós estamos sendo tocados pelo testemunho do apóstolo Paulo dado aos Coríntios, para que todo e qualquer orgulho intelectual caia por terra e a submissão e a vontade de deixar-se conduzir pelo dom do Espírito Santo seja para nós o motor que nos move na direção da sua vontade, de aplicar a palavra na nossa vida, de ser testemunha também do Senhor, onde o Senhor nos enviar. O orgulho muitas vezes nos impede, Senhor, porque a gente acha, eu não vou dar conta, eu não tenho condições, porque a gente coloca confiança em nós mesmos. Mas hoje nós queremos depositar a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança está no nome do Senhor e na força do seu Espírito que age em nós. Muito obrigado, Senhor, pelo toque e pela graça que nos alcança nesse dia. Muito obrigado. Precisamos ter a consciência cada vez mais formada naquilo que o apóstolo Paulo está ensinando a partir da carta aos Coríntios. Precisamos ter o coração rendido a Deus no entendimento de que é Ele que faz a obra em nós. Então, você, hoje, ao compreender isso, disponha o seu coração, disponha a sua vida, coloque-se a serviço, deixe-se utilizar por Deus, né? Deixa Deus usar da sua vida para alcançar muitos corações, porque o poder, a força, a eficácia vem do Senhor, é Ele que faz. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.